Olá, hoje vamos mergulhar em um dos textos mais poéticos e, francamente, mais explosivos de toda a literatura antiga. O primeiro capítulo do Evangelho de João. É um texto que não perde tempo, né? De jeito nenhum. Temos em mãos algumas bíblias de estudo, como a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que trazem notas de rodapé bem interessantes. E também um material mais denso sobre Cristologia, do Stephen Wellum, para nos ajudar a conectar os pontos. Exato. E a nossa missão aqui é entender como João, em apenas 51 versículos, constrói uma identidade para Jesus que é, ao mesmo tempo, cósmica e profundamente pessoal. Sim, vamos falar sobre o Verbo, o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem. Basicamente, entender a fundação sobre a qual ele vai construir toda a narrativa dele. Como a abertura de uma sinfonia. João apresenta todos os temas principais logo de cara. Ele joga as cartas na mesa desde a primeira frase, sem nenhum suspense sobre quem ele acredita que Jesus é. Pois é. Vamos direto para essa primeira frase que todo mundo conhece. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ah, essa frase. A gente ouve isso e o cérebro faz uma conexão imediata com o Gênesis. No princípio criou Deus. Não pode ser coincidência, né? De jeito nenhum. É uma jogada de mestre. João está intencionalmente reescrevendo o início de tudo. Mas o genial é a escolha da palavra verbo. Logos no grego. Isso, logos. Essa palavra era um universo de significados na época. Certo, porque não era uma palavra exclusivamente religiosa, certo? Exatamente. Para um filósofo grego na rua, logos era o princípio racional, a lógica, a ordem que governa o cosmos. Era tipo a razão por trás de tudo. Ok. Já para um judeu, logos remeteria imediatamente à palavra de Deus em Gênesis. Aquela palavra poderosa, performática que diz haja luz e a luz passa a existir. Exatamente essa. Então ele está pegando duas das maiores ideias da cultura da época, a razão universal dos gregos e a palavra criadora dos judeus, e dizendo, isso tudo é uma pessoa. E o nome dele é Jesus. É exatamente isso, ele funde esses dois conceitos gigantescos e os personifica. E a gramática grega aqui é de uma precisão cirúrgica, sabe? Como assim? Quando ele diz que o verbo estava com Deus, ele usa uma preposição que indica proximidade, mas também distinção. Ah, então são duas pessoas distintas num relacionamento. Perfeito. Mas logo em seguida, ele diz que o verbo era Deus, afirmando uma identidade de natureza, de essência. É um paradoxo teológico apresentado em menos de 10 segundos. É uma afirmação que já começa no volume máximo. E como se não bastasse, alguns versículos depois, ele dá um passo que deve ter sido ainda mais chocante para a época. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como o divino, o eterno, o criador do universo, se torna carne. Isso nos joga no centro do que a teologia chama de encarnação. O material do Wallon explica bem que o termo vem do latim encarne. Certo. A ideia é que o Filho eterno de Deus, sem deixar de ser Deus, assumiu uma natureza humana completa. E isso é crucial. Não é um avatar, não é um Deus usando uma fantasia de humano. Ele não estava só parecendo humano, ele era humano. Isso, ele sentiu fome, cansaço, alegria, tristeza, ele aprendeu a andar, a falar. Essa ideia foi tão radical que a igreja levou séculos para conseguir colocar em palavras. Imagina os debates. Nossa, a galera debatia. Ele era um Deus fingindo ser humano, um super-humano que virou divino. A conclusão que eles chegaram numa famosa reunião chamada Concílio de Calcedônia foi a opção mais misteriosa de todas. Ele é, de alguma forma, 100% Deus e 100% humano ao mesmo tempo. Duas naturezas em uma única pessoa. Sem que uma anule ou se misture com a outra. Aqui é onde fica realmente interessante. As notas de estudo que temos destacam um detalhe na frase habitou entre nós. A palavra grega pode ser traduzida literalmente como armou sua tenda
ou tabernaculou entre nós. Ah, sim. Isso soa específico demais para ser só poesia, né? Isso muda o jogo. João não está só dizendo que Jesus morou conosco. Essa palavra, tabernaculou, é um alarme sonoro para qualquer um que conhecesse o Antigo Testamento. É uma referência direta ao tabernáculo. Exato, a tenda sagrada no deserto, onde a glória visível de Deus habitava no meio do povo de Israel. Então ele está dizendo que a presença de Deus não está mais trancada numa caixa dourada dentro de uma tenda no deserto. Exato, ele está basicamente gritando: esqueçam a tenda, esqueçam o templo de pedra. A presença física de Deus, a glória divina em pessoa, agora está caminhando entre nós num corpo humano chamado Jesus. Uau, isso redefine completamente a ideia de lugar sagrado. O lugar sagrado não é mais um local, é uma pessoa. Ok, então a gente acabou de receber essa visão cósmica gigantesca de Jesus como o Verbo eterno, é algo super abstrato. Como é que João aterriza essa história na realidade? Aí vem a mudança de câmera. Ele dá um zoom brutal, saindo do cosmos e focando nesse personagem excêntrico e carismático no meio do deserto, João Batista. Que está sendo interrogado por uma comitiva de líderes religiosos de Jerusalém. Exatamente. E o mais curioso sobre esse interrogatório é que João Batista parece mais interessado em dizer quem ele não é. A conversa é quase uma lista de negações. É uma estratégia de esvaziamento, né? Eles chegam com uma checklist de expectativas messiânicas. Você é o Cristo. A resposta é curta e grossa. Não sou. Você é Elias. Não sou. Você é o profeta, aquela figura parecida com Moisés que eles esperavam? Não. Ele destrói todas as etiquetas que tentam colocar nele. É interessante que ele seja tão enfático sobre quem ele não é. Parece que ele está ativamente tentando diminuir o próprio status. Sim, totalmente. Então, depois de toda essa negação, o que ele finalmente diz que é? Ele se dá algum título. Ele se dá o título mais humilde possível. Ele se define inteiramente em relação a outra pessoa. Ele cita o profeta Isaías e diz: Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Toda a identidade e missão dele se resumem a isso. Exato. Ser uma voz, um som, uma seta apontando para aquele que viria depois. Alguém tão grande que ele não se sente digno nem de ser o escravo que desamarra suas sandálias. E aí, no dia seguinte, ele finalmente aponta para Jesus e diz a frase que vai marcar a história: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase. A gente ouve tanto isso em contextos religiosos que a frase pode perder o impacto. Mas para um ouvinte do primeiro século, o que essa imagem de cordeiro provocava ao judaico? Eles pensariam imediatamente em duas coisas. Certo. Primeiro, no Cordeiro da Páscoa, aquele cujo sangue nos umbrais das portas protegeu os israelitas da morte no Egito. É um símbolo de libertação e proteção. E a segunda coisa seria o sacrifício diário pelos pecados. Isso. Os cordeiros que eram sacrificados todos os dias no Templo de Jerusalém como oferta para a expiação dos pecados do povo, era um símbolo de purificação. Entendi. Então, quando João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus, ele está condensando essas duas ideias: libertação e purificação. Mas ele adiciona um elemento que deve ter sido polêmico. Ele não diz que tira o pecado de Israel. Ele diz que tira o pecado do mundo. E essa é a bomba. Ele pega um conceito profundamente nacional, judaico, e o torna universal. É uma declaração sobre o escopo da missão de Jesus que explode as fronteiras de Israel desde o primeiro momento. Ele está dizendo que o sacrifício desse cordeiro não é local, é global. Exato. Então João Batista basicamente aponta um dedo gigante para Jesus e diz: é ele, o sacrifício definitivo. Qual o efeito imediato disso? Uma multidão se forma na hora. Não exatamente. É mais sutil e mais pessoal. O que acontece é uma reação em cadeia. 2 dos próprios discípulos de João Batista ouvem isso, se viram e começam a seguir Jesus. É o início de um movimento. Isso que se espalha de pessoa para pessoa. E um desses 2 é o André, que a primeira coisa que faz é correr para encontrar seu irmão, Simão Pedro. E a frase que ele usa é: achamos o Messias. E aí começa o que eu chamo de cascata de títulos. É fascinante. Em poucos versículos, Jesus é chamado de Rabi,
que significa mestre, André o chama de Messias. Que é o hebraico para Cristo, o rei ungido prometido. Exato. No dia seguinte, Jesus chama Filipe, que vai e fala com seu amigo Natanael. E aí chegamos na cena com Natanael, que para mim é um dos momentos mais humanos e divertidos do capítulo. Ah, eu adoro essa cena. Filipe chega todo animado. Encontramos aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram. É Jesus de Nazaré. E a resposta de Natanael é o puro suco do ceticismo provinciano. De Nazaré. Pode sair alguma coisa boa de lá? É uma reação fantástica. Havia um claro preconceito com Nazaré, era um vilarejo insignificante, mas o legal é a resposta de Filipe. Ele não discute, né? Não, ele só diz, vem e vê. E Natanael, apesar do ceticismo, vai, e é nesse encontro que tudo muda. Jesus o vê chegando e já o elogia de uma forma inesperada. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael fica desconfiado. Como você me conhece? E a resposta de Jesus o desmonta completamente. Antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Esse é o momento do clique. Para Natanael, isso não é uma coincidência. É um sinal de conhecimento sobrenatural. Certo. Talvez ele estivesse meditando, orando ou tendo alguma crise pessoal debaixo daquela figueira. Não sabemos. Mas para ele, foi a prova de que Jesus não era um mestre comum. E a reação dele é uma virada de 180 graus. O cético evapora e dá lugar a uma confissão de fé estrondosa. Total. Ele junta vários dos títulos que já vimos e os eleva. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele o reconhece como seu mestre espiritual, sua conexão com o divino e seu rei político e messiânico. É a declaração mais completa até agora. Mas a resposta de Jesus é o que mais me intriga. Ele basicamente diz, você acredita por causa disso? Você vai ver coisas maiores. E aí ele aceita os títulos, mas se auto-identifica com um nome diferente, mais enigmático, o Filho do Homem. Exato. E isso nos leva à pergunta final dessa sessão. Peraí, porque Filho do Homem soa menos divino que Filho de Deus? Parece quase um rebaixamento. Sim, à primeira vista. Por que ele escolheria justo esse título para si mesmo, logo depois que Natanael basicamente o promove a rei de Israel? Primeira vista, soa mais humano, mais humilde. Mas se conectarmos com o restante das escrituras, veremos que esse título é uma bomba relógio. Como assim? É uma referência direta e poderosa a uma visão do profeta Daniel, no Antigo Testamento. Daniel descreve um como filho do homem, vindo nas nuvens do céu, que se aproxima de Deus Pai e recebe domínio eterno, glória e um reino que nunca será destruído. Ah, então não é um título de humildade, é um título de autoridade suprema disfarçado de humildade. Precisamente. Ele está unindo sua humanidade inegável com seu papel de juiz e rei eterno do universo. É o título que ele mais usa. Exatamente. E ele conclui a conversa com Natanael com uma promessa que amarra tudo isso. Em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é uma referência direta à escada de Jacó, em Gênesis, a escada que conectava o céu e a terra. Exatamente. Jesus olha para Natanael e para os outros e diz em outras palavras, lembram daquela escada? Esqueçam a escada. Eu sou a conexão. Eu sou a ponte. O trânsito entre o céu e a terra acontece através de mim. É impressionante. Em um único capítulo, a gente sai da eternidade antes da criação, com o Verbo existindo com Deus, Passa por um interrogatório no deserto. segue uma série de encontros pessoais e termina com Jesus se declarando a ponte viva entre Deus e a humanidade numa estrada poeirenta da Judéia. A escala é absurda. É uma construção literária e teológica genial. Pensa bem, Mateus e Lucas começam a história com um bebê na manjedoura. João ignora tudo isso. Ele dá um rewind cósmico e começa antes da criação do universo. Verdade. Ele joga na nossa cara os conceitos teológicos mais elevados e depois os ancora em testemunhos de pessoas reais que tocaram, ouviram e seguiram essa pessoa.
Então, no fim das contas, o que fica claro é que João está estabelecendo desde a primeira página a magnitude de quem é essa pessoa. Não estamos lendo a biografia de um grande mestre ou de um profeta revolucionário. Exato. Ele está argumentando que estamos lendo sobre o Criador do universo em forma humana. Este capítulo é a tese. O resto do livro são as provas, os sinais, os discursos que vão sustentar essa afirmação inicial. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Manda. Não pode falar, é que, ao longo do capítulo, Jesus é bombardeado com títulos, todos importantes, dados por outras pessoas. Messias, Filho de Deus, Rei de Israel, Cordeiro de Deus, são as etiquetas que as pessoas colocam nele, Isso, baseadas em suas esperanças e expectativas. isso. Mas o principal título que ele escolhe para si, o que ele mais usa, é Filho do Homem. Verdade. Ele não sai por aí dizendo, olá, eu sou o Filho de Deus. Ele se apresenta como Filho do Homem. E isso levanta uma questão sobre identidade que transcende o texto, sabe? O que significa quando o nome que alguém escolhe para si mesmo é diferente e talvez até maior e mais complexo do que os rótulos que os outros, mesmo com as melhores intenções, colocam nessa pessoa? É um convite para olhar além das definições que projetamos nos outros. E prestar atenção em como eles se definem. No caso de Jesus, essa autodefinição continha todo o mistério de sua identidade, que era ao mesmo tempo totalmente humana e totalmente divina.